Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a extinção da raça humana. Sim, um estudo recente prova que o ser humano pode entrar em extinção em pouco mais de 100 gerações. Estamos caminhando para a extinção da raça humana. Somos uma raça em perigo de extinção. Caramba, parece absurdo, né? Nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo, um monte de gente reclamando que tem gente demais e coisa e tal, mas o problema não é que tenha gente demais, é a taxa de natalidade que está muito baixa no mundo, né? As pessoas não estão tendo mais filhos. E no ritmo atual, a expectativa é que você, a sua linhagem, não sobreviva 15 gerações, tá? No ritmo do Brasil, das pessoas aqui no Brasil que têm em média 1,5 filhos por cada mulher, a expectativa é que só sobrevivamos mais 15 gerações. 15 gerações é bastante coisa, você nem vai ficar sabendo disso, mas a verdade é que a sua genética vai para o espaço. Ninguém vai ter a sua genética daqui a 16 gerações no ritmo que nós estamos hoje, né? Grandes partes da população vão ser totalmente extintas. Agora, a boa notícia disso é o que eu falo para vocês. Não faz tanta diferença assim. Porque eu acredito que no final das contas a raça humana vai voltar a crescer no final das contas, vai conseguir recuperar disso daí. O que a gente está vivendo agora é que tivemos uma grande superpopulação, então é natural que tenhamos um decréscimo agora, mas depois volta a crescer de novo, né? Mas tem riscos nisso. Eu vou contar para vocês a história do gafanhoto americano. O gafanhoto americano ficou extinto e se extinguiu em 1902. Causou as maiores pragas nos Estados Unidos e depois se extinguiu. Essa notícia foi sugerida por Peter, atrasou a pensão do bebê reborn, um momento de lucidez, por favor, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu tenho reclamado disso o tempo todo, eu falo disso, esse problema é um problema seríssimo que nós estamos enfrentando. O ser humano está condenado à extinção. Se não mudarmos a taxa de natalidade, a gente vai se extinguir de verdade, né? O problema, tá todo mundo falando, não, que aquecimento global, que pipipi, popopó, isso é o menor dos problemas. O ser humano sobreviveu calores maiores do que atual, frios maiores do que atual, isso não tem problema. O problema é a taxa de natalidade. Se a gente não conseguir reverter a taxa de natalidade, é muito séria. E eu tinha falado um número que era 2,1, né? É preciso ter 2,1 filhos por mulher para você ter a manutenção da taxa de natalidade. A novidade, aqui ó, saiu uma reportagem aqui, ó, mais bebês são necessários para evitar a extinção, segundo um estudo. O estudo está aqui, ó. Cadê o estudo? Não. Aqui também está, saiu no Metrópolis também, ó. Cientistas revelam o número ideal de filhos para evitar a extinção humana. Na verdade, é o número de filhos necessários para você não levar à extinção, que é 2,7 filhos por mulher. Ou seja, tem que ter, na média, 2,7 filhos por mulher, 3 filhos por mulher quase, na média, é o que você tem. É lógico que algumas mulheres não vão ter filhos, outras vão ter 1 filho, 2 filhos, mas tem que ter mulheres com mais de 3 filhos, tem que ter mulheres com 4, 5, 6 filhos, senão a gente vai entrar em extinção. E o caso é grave, tá? O pessoal coloca aqui, ó, o estudo aqui mostra que se você tem uma população com uma taxa de natalidade de 1,5, a expectativa é extinção em 15 gerações. Então, ou seja, em apenas 15 gerações, aqui no Brasil a gente já está com uma taxa de natalidade nesse nível, então em 15 gerações você não vai deixar nenhum descendente, não vai ter ninguém na Terra que seja descendente de você que está vivendo hoje, né? Se você tiver 2,1, você pode chegar a 50 gerações, mas depois também acaba. Então, ou seja, 2,1 também é arriscado. O correto seria 2,7. 2,7 seria o número correto para você garantir que não vai ter extinção da raça humana no futuro, né? Isso é uma coisa extremamente preocupante, é o que eu falo. Isso é um problema muito pior do que o problema de aquecimento global e outras coisas que o pessoal fala aí. Esse é o problema mais urgente da raça humana, né? E pode parecer estranho, porque você falar em extinção da raça humana, pô, somos tantos hoje em dia, né? Estamos com tanta gente na raça humana, né? Tem 8 bilhões de seres humanos no planeta, mas a gente já sabe que não vamos chegar a 10 bilhões, né? Antes disso, a gente deve estabilizar em torno de 9 bilhões. Ainda tem crescimento populacional no mundo inteiro, mas a gente deve estabilizar em 9 bilhões e a partir daí devemos cair, né? Mas, de novo, isso a gente está falando da população do mundo inteiro. Os lugares em que ainda está crescendo a população no mundo é a África e o Oriente Médio. Curiosamente, os lugares mais pobres, né? E a Índia também tem muito crescimento lá.
esse pessoal é que vai viver depois. A gente está acabando, a gente já está entrando em extinção, a gente já tem mais 15 gerações só aqui no Brasil, os brasileiros vão entrar em extinção. Vai sobrar o quê? O pessoal pobre. O pessoal pobre que tem mais filhos vai tender a sobreviver a todos nós, né? Então isso é um alerta realmente. Eu falo sempre da questão do bebê reborn, coisa e tal, porque, de novo, bebê reborn, você pegar apego a uma coisa material, né, um pedaço de borracha, eu não tenho nada com isso, tem um monte de gente que faz isso. Desde que você não agrida a propriedade privada de ninguém, é seu direito fazer isso. A questão que a gente tem que pensar é como resolver este problema. E isso é que é o ponto, né? Aí você pode falar assim, mas não vai acabar, 8 bilhões de pessoas, não tem problema isso. Olha só, tem o caso do Locust, que é o gafanhoto da América do Norte, e que foi responsável pelas maiores pragas de gafanhoto. Você lembra da Bíblia, que tinha praga de gafanhoto na Bíblia e coisa e tal, né? Que faziam grandes nuvens de gafanhoto que saíam comendo tudo. Nos Estados Unidos tem histórias terríveis na virada do século, no século XIX, formaram uma nuvem tão grande que diz que entrou no Guinness Book de Records como a maior concentração de animais da história, né? Haviam 12,5 trilhões de gafanhotos, 12,5 trilhões de pragas no meio oeste americano, e diz que comeram tudo. Gente, comia comida no campo, mas também roupa, qualquer coisa que tivesse, os gafanhotos comiam, né? E aí muita gente fala assim, pô, como é que aconteceu? Como que a gente fez para acabar com os gafanhotos? Na época o pessoal tinha uma preocupação enorme, como é que a gente vai fazer para acabar com os gafanhotos e coisa e tal? E a verdade é a seguinte, ninguém fez nada e os gafanhotos acabaram. Os últimos exemplares foram esses dois aqui que foram encontrados em 1902 e nunca mais foi visto um gafanhoto dessa praga na América do Norte. O que pode ter acontecido com os gafanhotos? Bom, é só especulação. Tem um monte de teorias, tá? Alguns dizem que a alfafa, né, que o pessoal começou a cultivar alfafa para dar para o gado, porque lembra, isso foi tudo no século XIX, não tem nada foram os fertilizantes, foram os pesticidas que acabaram com os gafanhotos. Não, não foram, porque pesticida é coisa moderna. Na época não tinha isso, né? Foi o controle de pragas. Não, não foi nada disso, porque não tinha nada disso na época, né? O que acabou com os gafanhotos na época? Ninguém sabe. Alguns dizem que foi a alfafa, que a alfafa prejudicava o ciclo dos gafanhotos. Outros dizem que foi o pessoal cultivar terras próximas de rios, porque nas terras próximas de rios era onde o gafanhoto tinha a fase larval dele, e aí o pessoal começou a cultivar a terra na beirada do rio, e daí matou as larvas, e aí o gafanhoto acabou extinto. O fato é que eles saíram de uma população de 12,5 trilhões de gafanhotos e para zero, acabou, foram extintos. O problema todo é o seguinte, existem teorias que falam exatamente isso. Você pode ter uma espécie que cresce muito em volume e isso causa a extinção da espécie. A espécie começa a ter menos filhos, porque tem muita gente, e isso entra numa curva descendente que acaba levando à extinção da espécie. Então não é brincadeira não, tá? A gente tem um problema aí. Como é que a gente vai resolver esse problema? Eu não sei, mas que a gente tem um problema, a gente tem. O ser humano está tendo poucos filhos, não poderia ter tão poucos filhos assim. Lá na China, todo mundo é neto único. Sabe o que é o conceito de neto único, né? Filho único, você sabe, né? Filho único é quando tem um casal que só tem um filho. Normal, tem um monte por aí. Agora, na China, com a proibição de ter mais de um filho, você tem muitos netos únicos, porque os pais só tiveram um filho, então o filho de um casal casou com a filha do outro casal e tiveram um filho só também. Então esse cara é neto único. Ou seja, toda a linhagem de todos os cromossomos, de todos os avós dele, ele é o único representante. Se esse cara, por um acaso, não casar e não tiver filhos, acabou com toda a linhagem de 4 pessoas, lá os 4 avós dele, né? E a gente vai ver um monte de gente aqui no Brasil, porque, de novo, aqui no Brasil a gente está com a taxa de fertilidade de 1,5, a média, as mulheres têm 1,5 filho aqui no Brasil, o que significa que a gente vai viver por 15 gerações só. É uma coisa trágica, não vai ter nenhum gene brasileiro daqui a pouco, né? O pessoal fica criticando, não, porque racismo e não sei o que lá, daqui a pouco a gente não vai ter que se preocupar mais com isso, porque não vai ter mais ninguém no planeta Terra do jeito que a coisa tá andando, né? Ninguém para se preocupar com essas coisas. É tudo problema menor. E é por isso que eu fico preocupado com o bebê reborn, porque, porra, esse troço, caralho, as pessoas têm que ter filho, cara, não pode ficar cuidando de boneco, não, né? E qual a solução para isso? Eu vejo 2 alternativas para isso. De novo, solução para esses grandes problemas é solução tecnológica.
Ou vai acontecer de naturalmente a raça humana, né, quando começar a ter muito pouco filho, voltar a ter o interesse em ter filhos, porque pode ser que seja realmente pela quantidade de seres humanos que o pessoal não tem interesse de ter filhos agora. Isso pode mudar culturalmente à medida que o tempo for passando, ou pode ser que a gente seja extinto totalmente. A outra alternativa é a alternativa tecnológica. Eu estou começando a achar que a gente não vai ter alternativa que não seja alguma coisa similar ao Admirável Mundo Novo. Né? Quem não leu Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley, é uma previsão bem sombria, tá? Uma previsão bem sombria de um mundo distópico em que os bebês, ninguém tem filhos mais, né? E aí os bebês são todos criados em úteros artificiais e coisa e tal, e aí, né, são criados em creches do governo e coisa e tal, e começa a ter toda uma evolução a partir disso. É distópico pra caramba, é estranho pra caramba, mas eu acho que não vai ter outra alternativa não, hein? Acho que vai ser esse o futuro mesmo.